E vai ter convidada extra. Ai, que delícia! Quer falar, né? Eu vou. Boa noite, antes de mais nada, né? Boa noite, Lelian. Boa noite, todo mundo que está aqui. Boa noite, Dani. Boa Prazer estar aqui noite, falando com você. Maura. Muito obrigada pelo convite. Mas eu já te admiro há muito tempo, fico só ali, ó, prestando atenção nos seus feeds, na sua postura, nos seus stories, e eu fico admirada. Eu falo, cara, eu tenho ela tem mais. E é isso que nós vamos querer que você conte tudo pra gente. Conta um pouco sobre você. Sei que a tua história é linda. Me conta aqui, conta para os amigos, né? Eu já li, já fucei um pouco, já pesquisei sobre você. Eu sou Laura Schwember, eu sou a matriarca da família Lalelu, que é o perfil que eu estou participando aqui com o qual eu estou participando nessa live. Eu sou casada com o Leandro e eu sou mãe do Lucas, do Levi, da Letícia e da Luísa. Por isso, família Lalelu. E eu sou jornalista de formação, né? Sou apaixonada por jornalismo, por telejornalismo. A maior parte da minha experiência é em telejornalismo ainda, porque eu comecei não tem muito tempo, né, a ser coach e mentora de mães. Então a maior parte da minha experiência é com telejornalismo. Mas principalmente depois que os filhos nasceram, eu não quis mais voltar a trabalhar com jornalismo diário, né? Então, fiquei nessa busca de me reencontrar profissionalmente de uma forma que eu não fosse de encontro o meu principal valor, que é a família, né? Quem trabalha com TV e com jornalismo diário, você não tem hora para entrar, hora para sair, enfim, eu não queria isso, mas queria continuar trabalhando com o audiovisual, que é a minha paixão. E aí, nesse processo todo, eu me encontrei no coaching integral sistêmico, né? Na mentoria materna, porque ao longo desses meus 11 anos de maternidade, eu entrei nessa jornada de autoconhecimento que é necessário, né? Acho que eu costumo falar que a maternidade é a melhor escola de desenvolvimento pessoal da vida, né? A melhor escola de desenvolvimento pessoal que existe. Porque quando os filhos nascem, a gente se pega naquela querendo ensiná-los o que a gente considera certo na vida, ensiná-los a serem pacientes, ensiná-los a lidar com as frustrações. E aí a gente se pega muitas vezes tendo que a gente aprender. Na verdade é o que na maioria das vezes acontece, né? Para eu criar filhos emocionalmente saudáveis, eu preciso primeiro desenvolver a minha própria inteligência emocional. E aí, nesse processo de descoberta, eu acabei descobrindo essa paixão, porque eu realmente transformei a minha vida através disso e transformei o meu relacionamento familiar todo para muito melhor. E eu não quis guardar isso só para mim, né? Então, acho que a gente tem que realmente transbordar para as pessoas o que é bom. E outra frase que eu sempre falo também é que informação é uma coisa que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Então, realmente, eu quero, assim como você, transmitir tudo isso que eu já aprendi, que faz diferença na minha vida, para o máximo número de pessoas possíveis, né? Então, virou realmente eu descobri o meu propósito de vida nisso. Nos seus stories, eu falei, gente, como a Laura dá conta, como ela administra, como ela gerencia esse momento dela. Então é isso que eu queria que você contasse um pouco pra gente, amiga. Sinceramente, nem eu sei como eu dou conta. Na verdade, todo dia é um desafio, né? Uma coisa que eu acho que faz muita diferença, que fez e ainda faz muita diferença na minha vida, é a questão da autorresponsabilidade sempre. Eu sei o que eu quero para minha vida e eu sou a única responsável por ir atrás disso. Entende? Então, assim, não responsabilizar ninguém, não se sentir vítima da situação, porque tudo na vida, e eu falo muito isso, tudo na vida depende de como você olha as coisas. Né? Então, eu poderia me ver como uma vítima da situação, que eu tenho 4 filhos e que é muito difícil, porque realmente dá trabalho, e aí eu quero fazer minhas coisas e não consigo, e não sei o quê. Ou eu posso dizer, ok, eu tenho 4 filhos, eu tenho essa condição, e aquela história que você sabe de não me deixar limitar pelas minhas condições, se é uma coisa que é importante para mim, que me satisfaz. Então, ok, qual é o melhor que eu posso fazer com as condições que eu tenho? Então, basicamente é isso. Quando você se compromete com uma coisa, você força a tua mente a achar uma solução para aquilo. Quando você não foca no problema e foca na solução, porque aqui está a questão.
É fato. Eu tenho 4 filhos, né? Eu cuido deles sozinha. Mesmo com pandemia, marido continua trabalhando o dia inteiro. Na verdade, o marido está trabalhando até mais na pandemia, né? Passa o dia fora. E as crianças em casa, ok. Tá. Qual é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho? É isso. E aí eu vou fazendo o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho. E me perdoa. A mamãe tá aí, ó. Mãe é mãe, né? Vovochinha! Seja muito bem-vinda! Ludmilla tá aí Que também. linda, aqui prestigiando você, que delícia isso, né? Então já entendi que é de mãe para filho mesmo. Pois é, mas isso faz muita diferença, entende? Acho que são 2 fatores que são primordiais. É o autoconhecimento e o autocuidado. E eles estão diretamente ligados. Estão ligados, né? Quanto mais você se conhece... Oh, meu Deus... Tá com sono, ela vai dormir aqui, gente. Quanto mais você se conhece, melhor e mais eficiente é o teu autocuidado. E o autocuidado, que está tão falado, principalmente hoje em dia com a pandemia, né? Ele é primordial. Só que autocuidado, ao contrário do que muita gente pode pensar, ele não é só cuidar do corpo, cuidar do cabelo, cuidar da pele, também. Mas existem vários tipos de autocuidado. Né? E o autocuidado é essencial. Porque se eu tô bem comigo mesma, se eu tô com o meu tanque emocional cheio, eu consigo ser uma referência positiva no meu lar. Porque você que é mãe, Exato. e quem é mãe que tá aqui, sabe, e se não sabe, nem que seja de forma inconsciente, percebe, como nós, pais, mas eu tô falando aqui de mãe para mãe, né? Então, por isso que eu falo muito no feminino, mas não tô excluindo os pais de forma alguma, mas nós temos influência direta no emocional dos nossos filhos. Exato. Entende? Então, quanto melhor eu estou emocionalmente, melhor também é a influência que eu exerço sobre os meus filhos e, consequentemente, sobre o meu lar. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter uma postura proativa. Todos nós temos, não é só mãe, né, gente? Mas é que com mãe e pai a responsabilidade é maior. Mas todos nós temos que ter essa postura proativa, é isso que faz diferença na vida. Ao invés de reclamar do que eu não tenho, é agradecer pelo que eu tenho. É sempre o foco. Onde eu estou colocando o meu foco? Eu estou colocando o meu foco na ajuda que eu não tenho, na rede de apoio que eu não tenho hoje, né? Porque eu moro aqui em Brasília e nós não temos família aqui. A minha mãe mora lá em Boa Vista, na minha cidade. A família do meu marido mora no Rio de Janeiro. Então, assim, ao invés de eu ficar reclamando que, seria melhor ter uma rede de apoio. Concordo. Agora eu não tenho. E aí? Qual é o melhor que eu posso fazer com a condição que eu tenho? Com o que eu tenho. E colocar o foco no que eu tenho. Sabe? E todos nós. Coloca o foco no que tu tem, ao invés de ficar reclamando do que não tem. E ok, se o que tu não tem, tu quer ter, o que você pode fazer para ter o que você não tem? É sempre assim, é essa postura proativa. Autorresponsável. O que eu não tenho não é culpa do meu marido, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa do vizinho, não é culpa do governo. Eu colho, você sabe muito bem disso, o resultado que eu colho hoje, ele é simplesmente uma consequência da minha colheita até aqui. Se eu não estou satisfeita com o resultado que eu estou tendo, com a colheita que eu estou tendo, então eu tenho que mudar a minha colheita a partir de agora para colher um resultado diferente no futuro. Então, esses pensamentos é que me guiam no dia a dia. Para você ter uma ideia, com os 4 dentro de casa, né? 3 deles estão em idade escolar. A Lulu não... Meu Deus do céu. Ela dormiu, gente. E eu não vou nem tentar tirar ela. Mas não? Eu posso tentar colocar ela lá, mas o que eu conheço, quando ela ela dormiu há pouco tempo e vai acabar atrapalhando a live. Vamos ver se dá certo aqui. Eu vou ficar com ela assim no colinho. Fica agarradinho, então. Mas assim, os meus filhos, né, durante o dia, por exemplo, eu não tenho como fazer muita coisa das redes sociais, do canal no YouTube, de atendimento, de mentoria, que eu tenho a mentoria CPC, né, a mentoria Cuide-se para Cuidar, que é um atendimento que eu faço individual com mães. Então, assim, tudo eu vou fazendo de acordo com as minhas possibilidades, né? Os horários, por exemplo, da mentoria, que é individual, são ultra mega power reduzidos. Eu tenho pouquíssimos horários por semana, porque é o que eu posso fazer no momento, né? Porque durante o dia eu tenho que cuidar da questão das crianças na escola e tudo mais. Qual é a solução que eu, Laura, encontrei? Que não precisa aqui
ser a solução de ninguém, entende? É a solução que eu encontrei que me satisfaz. Eu acordo mais cedo. Eu costumo acordar às 5 horas da manhã, que é um tempo, e quando eu consigo, sinceramente, eu tenho acordado até mais cedo, mas repito, isso é a solução que eu encontrei. Longe de mim dizer que essa é a solução para todo mundo, entende? O que eu tô querendo dizer é, quando você foca na solução, você vai arranjar uma solução. E aí... Você encontra, né? Você encontra. E assim, a responsabilidade é simplesmente minha. Eu não culpo meus filhos, nem meu marido, nem ninguém que eu tô acordando 5 horas da manhã. Eu decido acordar 5 horas da manhã porque me faz bem. Quando eles acordam, eu já tive 2, 3 horas de trabalho. Vou lá dar minha caminhada, 6 da manhã costumo dar minha caminhadinha, que eu adoro. Agora, né, que a gente tá podendo pelo menos sair com máscara e tudo mais, tenho feito um esforço para fazer a caminhada, que também é muito bom. Volta para o autocuidado, abasteço meu tanque emocional e estou com o meu tanque emocional cheio para aguentar a batida do dia. Claro que não sou Mulher Maravilha, não sou perfeita, por mais que eu tenha todo esse cuidado com o emocional, tem dias e dias, tem dias que você tá mais para baixo, tem dias que você tá mais para cima, né, tá melhor, mas também ter esse autoacolhimento quando não tá bem, quando não deu conta de fazer o que tinha que fazer, e um dia de cada vez, né? Deixe que cada dia cuide de si mesmo, né? Outra coisa que eu sempre digo e não vou cansar de dizer, né? Nós pais, a gente tem que ter visão além do alcance. Você ouviu esse termo? Porque, por exemplo, essa questão, todo comportamento, Dani, ele nada mais é do que resultado de algo, entende? Quando, por exemplo, nossos filhos estão nitidamente chamando a nossa atenção. Ao invés da gente olhar pro comportamento, a gente tem que ter a visão além do alcance e olhar para trás. Para trás no sentido assim, tipo, por trás do comportamento. O que é o motivador desse comportamento? O que está motivando esse comportamento? Essa é a visão além do alcance, sempre. Tudo que está acontecendo e não é só com os nossos filhos, tá? Aqui eu estou dando o exemplo das crianças, né? Filhos, independentemente da idade, mas todo comportamento, inclusive de adulto, todo comportamento, tanto os bons quanto os maus, né, os ditos maus comportamentos, seja de adulto ou de criança, ele nada mais é do que, ele tem um motivador por trás. Inclusive quando você tá mais receptiva, mais paciente, mais colaborativa, independentemente da idade que você tenha, isso como eu tô falando, é para adulto também. Tem um motivador por trás. Geralmente é porque o comportamento bom, o motivador é bom, a gente, ok, tá tudo certo, né? Só incomoda quando é algo ruim. Então, assim, isso é muito importante com os nossos filhos. Quando a gente percebe qualquer comportamento mais desafiador vindo dos nossos filhos, olha além. Não olha pra birra. Olha qual é o motivo dessa birra. Né? Não olha pra explosão de raiva. Olha pro que tá por trás dessa explosão de raiva. Uma falta de conexão, talvez, entende? Assim, cara, você quer ter um relacionamento harmônico, vamos dizer assim, com os seus filhos ou com qualquer pessoa da sua família, olha pra conexão. A conexão é a chave. É a chave. Uau. Se tu tá... Eu percebo, assim, é porque pra mim é muito nítido, tipo 4. Cara, é muito nítido. Até porque quando eles se juntam, né, ó, a Maria Nog falou, hoje estava super atarefada, o Pedro me chamou para brincar de carrinho por um momento. Eu disse não, mas daí fui, sentei no chão e brincamos de carrinho. Exatamente. E aí, o que pode acontecer, que geralmente acontece? A criança fica, mãe, não, né? Mãe, olha aqui, mãe, a gente está ocupada realmente, né? O tempo, imagina, muita coisa para fazer. Mas aí a criança está ali querendo uma atenção, querendo um momento de conexão, e a gente, nos afazeres do dia a dia, e aqui eu não falo isso com nenhum julgamento, né? Tô falando mesmo uma vida real de mãe. A gente tá, daqui a pouquinho. A criança vai, às vezes, ficando com um comportamento ainda mais desafiador, aí começa a querer bater em alguma coisa, começa a brigar com o irmão, se tem irmão, e nada mais é do que literalmente um pedido de conexão. Agora, é sempre, quando o filho tiver com um comportamento, entre aspas, né, mau comportamento, olha por trás daquilo. Ok, o que ele está querendo me dizer com esse comportamento? O que ele está precisando? O que ele está querendo me mostrar que está precisando? E isso é para todo mundo. É uma questão de prioridades, né? Você tem que saber quais são as suas prioridades. E às vezes a gente acaba invertendo.
E é normal, né? Assim, são tantas demandas, tantos afazeres, que a gente acaba invertendo realmente a ordem das coisas, né? E as prioridades. Quando a gente está no olho do furacão, assim, principalmente com criança tão pequena, até uma certa idade, parece que nunca vai passar, né? Porque assim, eu brinco que é uma doce insanidade, né? A vida materna. Daqui a pouco passa, todo mundo Só que passa, não, passa e passa rápido. Gente, o meu filho mais velho já tem 11 anos. Eu não me vejo como uma mãe de um garoto de 11 anos. E foi ontem que ele nasceu, entende? Entrando e, assim, na adolescência. O tempo voa, sim, eu acho que já tá, entende? Já está na pré-adolescência, meu filho. Eu já sou, né, praticamente uma mãe de pré-adolescente. Então, assim, Olá, é realmente a gente focar no que realmente importa, sabe? Parece clichê isso, mas é isso, gente. Você sabe que só te interrompendo antes que você comece a falar, tem eu não sei o nome exato da pesquisa, tá? Mas teve uma enfermeira, se eu não me engano, norte-americana, que ela era enfermeira paliativa, né? Então ela cuidava daqueles doentes já em estado terminal, que não tinha mais a menor chance, a menor esperança de se recuperarem. E aí ela, de tanto conversar com esses pacientes, ela ficava tentando entender quais eram os maiores arrependimentos deles. E ela escreveu um livro, eu não lembro agora o nome do livro, mas ela escreveu um livro sobre isso, acho que o nome do livro é Os 5 Maiores Arrependimentos das Pessoas, alguma coisa assim o nome do livro. E todos os arrependimentos, todas essas pessoas que se arrependiam, era justamente disso. Eu devia ter passado mais tempo com a minha família, eu devia ter aproveitado mais as coisas mais simples. Eram todos arrependimentos nesse sentido. E outra coisa que ela percebeu, né? Família, amigos, né? Coisas imateriais, vamos dizer assim, né? Coisas que o dinheiro não compra. E outra coisa que ela percebeu, que ela relata no livro, é que as pessoas tinham reações diferentes para a mesma situação. Porque, entende? Eram todos pacientes terminais. E aqueles que estavam mais em paz, eu me arrepio falando, eram os que tinham tido uma vida plena de sentido. Então, eles não tinham esse tipo de arrependimento. E aqueles que eram mais perturbados no momento da morte, eram justamente aqueles que tinham isso, tinham alguma desavença ainda com o familiar, né, precisava perdoar alguém ou se sentir perdoado por alguém. Então, é realmente a gente cuidar disso sempre, pra gente não ter esse tipo de arrependimento na vida. Porque erros a gente vai fazer. Eu não sou a mãe que eu gostaria de ser, mas eu hoje compreendo e me acolho que eu sei, e isso eu tenho certeza, que eu sou, assim como todas nós somos as melhores mães que a gente dá conta de ser. Então isso é uma coisa importante também. E todo dia tentar melhorar um pouquinho. E todo dia fazer o nosso melhor sempre. Para quando a gente chegar lá na frente, a gente vê, ok, eu posso não ter sido tudo que eu queria ter sido, mas eu fui a melhor que eu consegui ser naquele momento. Sabe? E aí isso já dá uma paz enorme no coração. E isso é muito importante, essa questão. Complementando o que você estava falando, eu acredito muito, muito, muito na maternidade como instrumento de transformação social. Isso é uma das coisas que eu mais falo lá no canal, porque assim, toda mudança que a gente quer, ela tem que começar com a gente, porque isso é fato, né? Nós temos que ser a mudança que a gente quer. A mudança que eu quero na minha família começa em mim. Fala um pouquinho sobre isso, sobre ser mentora de mães, sobre o trabalho lá que eu realizo, né? Muito legal. Deixa só eu concluir então essa linha de raciocínio, Geise, que eu já falo. Quando eu penso, né, nos meus filhos maiores, antes de me preocupar com o mundo que eles vão ter, a minha preocupação é os filhos que eu vou deixar para o mundo. Porque nós temos esse poder nas mãos. Nós estamos criando, literalmente, a próxima geração. E dependendo da educação que a gente está dando para eles, a gente pode ter no futuro, e eu acredito muito que nós teremos, um mundo cada vez mais empático, um mundo mais generoso, um mundo mais solidário, de pessoas mais solidárias e mais generosas. E nós estamos criando essas pessoas. Então, por isso que, sabe, a maternidade, e repito aqui, porque eu sei que tem homem aqui também,
Quando eu falo a maternidade, gente, eu não estou excluindo os pais. É porque como eu falo para mães, né, eu acabo falando mesmo no feminino, de mãe para mãe. Agora, quando tu tem os dois juntos, né, mães e pais, aí nada mais consegue atrapalhar isso, né? Porque realmente os pais são muito importantes também, não são só as mães. Né? Então, realmente nós temos esse instrumento de transformação social. Isso aí, João, é fundamental, é fundamental. E isso é muito bom, porque eu vejo nós ainda temos muitos pais, aí eu estou falando de homens, que ainda não acordaram para a dádiva que é, né, a parentalidade, vamos dizer assim. Mas eu percebo, sinceramente, uma corrente crescente, muito crescente, de pais que já perceberam isso. E isso é fantástico, isso é sensacional. E por isso que a gente tem que disseminar essa mensagem. Porque quanto mais pais, tanto homens quanto mulheres, tanto mães e pais, né, acordarem para isso, melhor será essa educação emocional que a gente dá para os nossos filhos. Porque hoje já se percebe, né, o quanto é importante a gente cuidar da educação emocional dos nossos filhos. Nós somos uma geração que a gente ainda foi muito ferido. Hoje se fala muito em criança interior, né? E quando eu falo isso, não é com nenhum ressentimento com os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles deram conta de fazer. Só que graças a Deus a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo, né? E aí algumas coisas que antes eram consideradas certas, hoje a gente percebe que não tem muito nexo assim. Então a gente vai evoluindo nisso também. E beleza, a gente vai errar também. E os nossos filhos a gente espera que façam melhor do que a gente. E assim a gente vai nesse ciclo do progresso, né? E Exato. só respondendo lá a Geise, da questão da mentoria de mães, na mentoria é um atendimento individualizado, né? Então, a mãe chega com as demandas que ela tem e eu uso ferramentas de coaching, mas aliado também à minha experiência, por isso que não é um processo de coaching, é uma mentoria, porque no coaching, a Dani sabe muito bem, né? A gente não dá conselho, na mentoria também eu não dou conselho, não é isso, porque conselho, se fosse bom, né? Ninguém dava, vendia. Então, realmente, o objetivo não é dar conselho. O objetivo é fazer a mãe achar as próprias... obrigada, Stephanie. Abraço para você também. A mãe achar as próprias soluções, porque isso sim tem impacto. Se eu falo para você fazer alguma coisa, vai ter um impacto X. Agora, se você percebe o que você tem que fazer, isso aí é muito mais transformador. Então, a mentoria é exatamente isso. É um atendimento individualizado em que a gente vê a demanda que a mãe tem, são diversas demandas de vida em família e tudo mais, e aliando o meu conhecimento de coaching integral sistêmico com o meu próprio conhecimento e experiência materna, a gente tem resultados muito positivos. E é um trabalho muito gratificante de ser feito. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, mesmo em tom de brincadeira. A gente já sabe a questão de rótulo, claro que rótulo é para produto, jamais para pessoas, mas tem uma questão muito importante, né? Os nossos filhos, eles acreditam plenamente no que a gente fala para eles, principalmente quando eles são pequenininhos. Assim, quanto menor a idade, maior ainda é essa influência, mas mesmo os maiores, eles acreditam, eles internalizam aquilo, e acaba formando crenças limitantes neles, né? Então, assim, se você quer que o seu filho, eu sempre falo isso, se você quer que o seu filho seja gentil, carinhoso, amoroso, paciente, trate-o como se ele já fosse isso. Porque ele vai se tornar. Porque ele acredita na gente. Se eu demonstro para o meu filho que eu confio nele, ele vai se sentir digno de confiança, ele vai se sentir capaz de fazer as coisas. Então, por isso é tão importante. E aí, a gente não está falando só de linguagem verbal. O verbalizar é muito importante, obviamente. Mas não é só isso. Porque não adianta nada você, por exemplo, deixar o teu filho fazer alguma coisa e você ficar... A tua linguagem não verbal está mostrando para ele que você não está confiando exatamente no que ele está fazendo. Então, a linguagem não verbal também é muito importante. Né? Porque a gente transmite... É um treino, né? É um treino. Tudo é um exercício, né, gente? O autoconhecimento também é um exercício diário. Nossa, eu tô nessa jornada há algum tempo e eu sei que ela nunca vai passar.
O autoconhecimento, né, adquirir novos conhecimentos, sejam eles quais forem, isso é constante na vida e tem que ser. E você sabe que o adquirir conhecimento, que a gente sempre fala, né, de você tem que aprender coisas novas, isso é importante, inclusive, para a nossa velhice. Não sei se você já ouviu sobre isso. Aprender coisas novas, independentemente do que seja, gente, estimula a neuroplasticidade. E já tem estudos que confirmam, né, que quanto melhor for quanto mais você estimular essa neuroplasticidade, isso tem influência positiva para evitar distúrbios neurológicos no futuro. Então, até isso é vantajoso. E não importa se eu não gosto de estudar inteligência emocional, beleza. Quer aprender a costurar? Vai aprender a costurar, vai estimular a neuroplasticidade do mesmo jeito. O que é, por exemplo, a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Ou seja, você tirou o foco do presente e está lá no futuro. Que ainda nem aconteceu e talvez não aconteça, né? Quantas vezes a gente fica imaginando tal coisa que vai acontecer e quando acontece é outra completamente diferente, ou acontece tudo diferente. Geralmente, né, a expectativa ela não vem exatamente igual. E a depressão, o que é? Nada mais é do que você viver no passado. De novo, você tirou o foco do presente, está vivendo lá no passado. Quando você não tá com a cabeça ocupada, acaba facilitando que você, sabe, viva no futuro ou viva no passado e aí realmente aumenta os problemas, né? Muitas vezes o que a gente precisa para se ajudar é simplesmente ajudar os outros. Porque a inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com os teus sentimentos e tuas emoções. Não é não sentir, que a gente sente. É você aprender a lidar com eles, né? E inteligência emocional não se tem sem autoconhecimento. Você precisa se conhecer, quando você se conhece, você sabe onde estão os teus gatilhos, que é diferente de uma pessoa para outra. O que me estressa, por exemplo, não necessariamente te estressa. O que é um gatilho de estresse para mim, não necessariamente é para você, né? É algo muito particular. E eu preciso, é fundamental eu saber meu gatilho de estresse, inclusive para lidar com os meus filhos. Esses dias aconteceu isso, assim, tipo, um gatilho meu de estresse que sabe, eu preciso me concentrar para lidar, por exemplo, é gritaria. Eu sei que criança grita, então não adianta eu ficar, né, brigando com meus filhos que eles estão gritando. Se for fora de hora, beleza, mas assim, eles gritam. Gritar é coisa normal de criança. E esses dias aconteceu isso, assim, tipo, esses dias até algumas semanas. Eles estavam, mas tão eufóricos na cozinha. Só que assim, isso já era de tarde. Tipo, eu já tinha escutado grito de manhã. E grito de alegria, tá? Não é grito de... né? Mas é que... Imagina 4 crianças. 3 que é a Lulu, mas a Lulu dá uns gritinhos também. Mas imagina 4 crianças gritando, eufóricas, na cozinha. Aquele negócio foi me dando um negócio na cabeça. E eu, gente, fala embaixo. O ouvido da mamãe tá doendo. Eu sei que vocês estão felizes, mas vamos falar mais baixo. E eu já tava mesmo num dia que não tava 100%. Resumindo, eu sei que esse é um gatilho meu. Olha a importância do autoconhecimento. Então, antes que eu explodisse e fizesse o que eu não queria fazer com os meus filhos, literalmente, Dani, nesse dia, eu saí da cozinha. Eu falei, eu vou ali. Eu fui pro banheiro, cara, e acho que eu fiquei uns 5 minutos dentro do banheiro, assim, respirando, e vamos lá, me reconectando comigo e tal. E olha só como é importante, né, a questão do exemplo. Aí, quando eu voltei, aí os meus filhos falaram, onde é que você foi, mãe? Não, eu fui no banheiro, meu filho, porque a mamãe tava a ponto de explodir. E antes que eu fizesse o que eu não queria, porque quando a gente se deixa controlar pela raiva, a gente faz o que não quer, eu preferi ir pro meu cantinho da calma e fui lá respirar um pouquinho. De verdade, eu voltei outra. 5 minutinhos. Eu voltei outra. Você já ensinou eles também, hein? E aí, foi legal, porque assim, os 3 falaram, você foi pro cantinho da calma. Eu fui pro meu cantinho da calma. Entende? E aí, o Levi, que é o de 7 anos, falou assim, né, então, eu posso fazer isso também quando eu estiver com raiva. Eu falei, excelente. Porque o que eu falo pra eles, né, falando especificamente da raiva e de qualquer sentimento? Não tem problema sentir raiva. Não tem problema sentir Somos raiva. humanos, né? Raiva é uma das emoções básicas de todo ser humano. O problema não é a raiva. O problema é o que a gente faz quando tá com raiva. Esse é o problema. Entende? Se quando eu tô com raiva eu quero quebrar a mesa e vou lá e quebro, esse é o problema. Então o problema não é sentir a raiva, é o que eu faço com ela. Então antes que eu, né, jogasse um monte de detrito emocional nos meus filhos, que não tinha nem nexo, eu tava ali preocupada com as minhas coisas e tudo mais. Falta 5 minutinhos para acabar.
Eu queria só deixar, aproveitando 5 minutinhos, eu queria deixar um exercício para todo mundo que está aqui. Realmente é uma proposta, assim, gente, de verdade. Quem fizer isso, com certeza já percebe melhora. Pra a gente, às vezes, presta atenção o quanto a gente reclama na vida. E eu falo isso também. Olha só, eu me cuido demais no emocional. E eu li um livro esses dias que falava pra gente prestar atenção nos resmungos. E aí eu comecei a lendo o livro, né? Comecei a ler o livro e falei, ué, mas eu não resmungo. Mas li o livro. Cara, no meio do livro eu comecei a ficar assim, Jesus, eu resmungo. Só que qual é o lance? Eu não resmungo falando, porque isso eu já não faço mais mesmo. Eu não sou de reclamar para as pessoas, mas eu percebi que eu resmungava mentalmente. Isso foi chocante para mim, porque eu não sabia que eu resmungava mentalmente. De coisa tipo, coisa simples. As crianças estão tomando banho juntas, que elas adoram brincar, tomando banho de noite, e aí começam, mãe, mãe, mãe. Aí eu ficava mentalmente, caraca, não se tem um segundo de sossego nessa casa. Mentalmente, eu não falava isso para ninguém. Porque eu não reclamo pra ninguém, eu não reclamo desse jeito pro meu marido, pra ninguém. Mas eu não percebia que eu resmungava. Então, assim, presta atenção nos resmungos mentais. Isso foi chocante pra mim, por isso que eu faço questão de falar pra todo mundo. E cada vez que você perceber que você tá dando tá resmungando, nem que seja mentalmente, na mesma hora, pra cada resmungo que você fizer, você pensa em pelo menos um agradecimento que você possa fazer. Isso já muda. Uau. Eu comecei a prestar atenção. Tipo, quando eu começava a querer resmungar mentalmente, aí eu parava o pensamento. Falava, não vou resmungar. Gratidão por eu ter 4 filhos saudáveis, sabe? E aí mudava o foco. E isso me acalmava. Ao invés de resmungar que eu não tenho... E aí eu mesma me corrigia. Eu tenho sim, gente, 1 minuto de paz nessa vida. Eu tenho. Entende? Mas eles são crianças. Então, assim, é prestar muita atenção nisso, gente, porque a gente não percebe que tá fazendo. É sinistro. A Laura é incrível, ela entrega muito conteúdo. Esses gatilhos mentais de quando a gente não tá bem, de quando a gente sai da gente, ela ensina ali como você volta, né? E todas nós precisamos ativar isso em nós, né? Você falou do livro, qual é o nome do livro, Laura? Eu vou deixar depois, eu vou compartilhar nos stories, que é um livro da Joyce Meyer. Eu compartilho contigo e você marca, reposta aí nos teus stories também para todo mundo. Eu li o da Joyce sobre rejeição, eu falei assim, ó, eu vou ler só para poder ensinar a raiz as pessoas. Da rejeição. É maravilhoso. Meu Deus, eu não imaginava que eu tinha tudo aquilo. Eu ainda estou digerindo, porque aí eu ia ensinar as pessoas, no fim eu que estou passando pela cura, sabe? Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Deus abençoe. Gratidão. Eu estou muito feliz mesmo. Deus abençoe sua vida, sua família, que você cumpra a sua missão, o seu propósito de criar 4 filhos para o mundo que vão ser... eu falo assim, né? Eu sou cristã e tudo eu falo de Deus, né? Sou o exército de Deus na terra, né? Então, eu acho que esse tem que ser o nosso propósito, né? O nosso legado é esse, deixar para os nossos filhos tudo que Deus tem realmente como propósito para a vida deles. Vou deixar. Gratidão. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.